E aí, terceiro ano, beleza? Professor Alan aqui e vamos começar nossa primeira aula de geografia desse ensino remoto. O que a gente vai falar hoje? Quais são os assuntos de geografia da primeira unidade e os tipos de capitalismo, que é o início do nosso primeiro assunto. A gente vai falar exatamente sobre capitalismo comercial, industrial, financeiro e informacional, ou capitalismo 4.0. Além disso, a gente vai falar sobre as revoluções industriais, a globalização e o trabalho na era digital. Esses são os assuntos da primeira unidade. E aí depois, a primeira unidade que vai durar 7 semanas, de acordo com o nosso calendário. E depois a gente vai trabalhar outros assuntos. Então, começando a falar agora do nosso primeiro assunto, sobre o capitalismo, eu trouxe aqui o conceito e os tipos e os períodos de capitalismo. É importante ter essa periodização em mente, porque aí a gente vai entender como é que um capitalismo passou para o outro. E outra coisa que é importante ter em mente também, quando a gente vai falar aqui dos tipos de capitalismo, é que quando você passa de um para o outro, quando você passa de um período para o outro, não quer dizer que o capitalismo anterior ele sumiu, quer dizer que o de cá ele se torna a principal forma de acumulação de riqueza, mas a anterior ela permanece existindo. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, o que é capitalismo, né? Capitalismo é o sistema econômico que visa ao lucro e a acumulação das riquezas, que está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Vamos entender esse conceito todo aqui. Meio de produção, gente, é todo meio pelo qual a gente cria, a gente gera riqueza a partir de produtos e mercadorias que podem ser vendidas. Quais são esses meios? Basicamente, terras e indústria. Com o capitalismo 4.0, a gente tem também informação como gerador de lucro e de riqueza, mas aí é um conceito que a gente vai estudar especificamente quando a gente falar do capitalismo financeiro tecnológico ou informacional. Por enquanto, tenha em mente isso daqui. Terra e indústria são os meios de produção que, de propriedade privada, ou seja, tem um dono da terra, um dono da indústria, geram riquezas, certo? E geram lucro para esse dono dos meios de produção, certo? É disso que se trata o capitalismo. E quem não tem, professor, meios de produção, como é que ele gera riqueza? Como é que ele adquire alguma renda? Quem não tem meio de produção precisa vender a sua força de trabalho ou se tornar um trabalhador para as pessoas que possuem terras ou que possuem indústrias. Ou seja, você que não possui uma terra, que não possui uma indústria, que não é herdeiro de nenhuma desses dois meios de produção, você precisa trabalhar para alguém que tenha esses meios de produção e o seu trabalho vai gerar riqueza que vai ser apropriada pelo dono da indústria da terra, por isso que ele se torna, por isso que ele acumula riqueza, e você, quanto trabalhador, recebe uma parte, uma pequena parte na forma de salário, certo? É disso que se trata o capitalismo. E o capitalismo ele é um sistema econômico que é hegemônico, ele pertence à maioria dos países hoje, é, e ele tem várias formas de ser realizado, né? A primeira grande forma, primeiro grande tipo do capitalismo é o tipo comercial. Comercial, como o próprio nome diz, né, tem a ver com comércio, compra e venda de produtos diretamente. Ele é a forma de capitalismo predominante do século XV ao século XVII, perdão. E a gente percebe, né, que apesar dele ser a forma de capitalismo predominante do século XV ao século XVII, a gente tem comércio até hoje. Você vai na mercearia, compra um produto, né? Você vai na mercearia, faz as compras do dia, compra o feijão, o arroz, a carne, o pão, a margarina, o ovo e por aí vai, certo? Ou seja, não é porque ele deixou de ser uma forma de capitalismo predominante no século XVII que ele deixou de existir, certo? O que aconteceu no século XVII que fez com que o comércio perdesse a predominância? Chegou a indústria. Você teve a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela coloca a produção industrial como a grande geradora de riqueza. E aí, obviamente, né, que ela vai gerar riqueza
a partir dos produtos que ela cria e vende para o comércio, que por sua vez vai vender para as pessoas. Então perceba que a gente tem aqui uma relação de complementação, certo? Da indústria para o comércio, a gente tem uma relação de complementação, certo? Ignora o cachorrinho aí na rua. E aí a Revolução Industrial, ela ocorre do século XVII até o século XIX. A gente tem a primeira e a segunda Revolução Industrial. E no século XIX a gente vai ter uma nova inserção no mercado, no capitalismo mundial, que vai ser a inserção do mercado financeiro, ou seja, primeiramente, né, as empresas vendendo as suas ações na bolsa de valores. E aí o que vai determinar se a empresa é valorizada ou desvalorizada é o tanto que ela produz e o tanto que ela consegue vender. Então perceba aqui, ó, novamente, do financeiro para o industrial vai se complementando. Uma empresa ela só é valorizada na bolsa se ela tem uma produção alta e se ela tem um produto que tem saída no comércio, que as pessoas querem comprar, que as pessoas querem adquirir, certo? E além disso, o capitalismo financeiro ele também marca a entrada dos bancos, dos investimentos bancários nos empreendimentos comerciais. Eu acho que você já deve ter ouvido falar que pessoas que são donas de mercados, donas de alguma empresa, que querem abrir alguma empresa, por exemplo, elas precisam fazer um empréstimo no banco. Um empréstimo no banco que vai dar uma injeção de capital, né? Vai dar assim logo para uma pessoa que tem pouco dinheiro, ela vai dar logo 50, 60, 70 mil reais, 100 mil reais, para a pessoa poder o quê? Alugar um espaço, equipar o espaço, contratar gente e começar a abrir a sua empresa. Então, o que que a gente tem aqui o que que surge no capitalismo financeiro? É essa entrada dos bancos investindo nas indústrias e nos comércios, certo? A importância que os bancos vão ter para investir nos empreendimentos capitalistas, nas empresas capitalistas. E aí esse capitalismo financeiro ele vai ser predominante no século XIX e no século XX, até o século XXI. Ali a gente ainda tem o capitalismo financeiro bem forte, que ele começa a se enfraquecer um pouco mais a partir da crise de 2008, principalmente. E com a crise de 2008, mas obviamente antes, né, desde a década de 90 do século XX, é que surge esse capitalismo financeiro tecnológico ou 4.0 ou informacional, como está lá no caderno de aprendizagem de vocês. Por que informacional? Porque agora a grande geradora de riqueza são as informações, os dados que nós geramos e que nós inserimos nas tecnologias, que nós inserimos aqui no celular, que vocês estão inserindo agora no Google Sala de Aula para poder acessar essas aulas aqui, certo? Tudo isso gera riqueza por quê? Porque quando você tem as informações, os dados das pessoas, você consegue definir fatias de mercado, você consegue definir propaganda direcionada, você consegue definir desejos também, você consegue definir propagandas que vão gerar a vontade de comprar determinado produto para determinado público, certo? Então os dados eles acabam sendo informações fundamentais nesse capitalismo 4.0 e que acaba gerando uma certa mudança na dinâmica da economia, que é o que está acontecendo agora e que as pessoas ainda estão tentando entender. Mas assim, o que nós vamos estudar durante esse primeiro momento são esses quatro tipos de capitalismo aqui: comercial, industrial, financeiro e o informacional, financeiro tecnológico ou capitalismo 4.0. Beleza? Vamos lá então para o nosso caderno de aprendizagens. Quero que vocês abram esse caderno e vocês leiam esse primeiro texto aqui, texto do ponto de encontro, e o botando o pé na estrada. Por quê? No botando o pé na estrada, ele vai cobrar de vocês, vai querer de vocês que vocês falem um pouco sobre o que vocês entendem sobre capitalismo. E essa daqui vai ser a atividade nossa, uma das atividades nossas da semana. Caso tenha ouvido, você se lembra do que se tratava? Oh, perdão, vamos ler aqui em cima. Imagino que você já deve ter ouvido em algum momento
a expressão mundo capitalista, ou mesmo em alguma aula ou telejornal. Atribui alguma coisa ao capitalismo. Você se lembra do que se tratava? O que você conseguiu entender? Aí você escreve no seu caderno o que você conseguiu entender, o que você entende por capitalismo. E se você nunca ouviu falar nisso, o que você imagina que seria capitalismo? Lembre-se que aqui o importante é que você entende, ou seja, não existe a resposta errada. Foque no que você já sabe sobre capitalismo, certo? Que você já sabe o que você imagina que seja, escreva e vamos compartilhar essas ideias para que a gente possa produzir uma boa aula. E além disso, eu vou querer de vocês também que vocês respondam essa perguntinha aqui. Todos temos a capacidade de interpretar imagens, e essas abaixo ajudam a levantar pontos positivos e negativos do capitalismo. Vamos observá-las? Então, quero que vocês coloquem no diário de bordo de vocês também. Pensando nessa imagem e nessa daqui, interpretando elas, quais seriam os pontos positivos e negativos do sistema capitalista? Beleza? Essa aí é a atividade da semana. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, tomando água e usando máscara quando saírem. Um abraço a todos e todas e até a próxima.